Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à nossa última web do Cálculo 3, né? A ideia deste último tópico da disciplina, né, é a gente fazer uma revisão geral aí dos principais assuntos que a gente trabalhou durante o semestre, né, com enfoque na resolução de problemas, na resolução de uma lista que eu coloquei lá para vocês, né, dentro de um simulado, né? Acabei criando um simulado, então, para vocês ir dar uma treinada aí nos conhecimentos, né, e estudo para avaliação final. Então, durante a web de hoje, a ideia é eu repassar os principais assuntos, dar um enfoque geral aí, o que vocês podem estar se dedicando mais aí para a nossa prova final. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando durante a explicação, né? Fiquem bem à vontade. E aí eu vou começar, então, a falar da questão 1. Então, a questão 1 é uma questão que vem lá do início do primeiro tópico, né, que é a questão de trabalhar com as funções, né, de duas ou mais variáveis, né? Então, aqui nós temos uma função que tem três variáveis, x, y e z, né, e ela pede para encontrar a f de um ponto, né? Então, para encontrar a f de um ponto, né, é substituir os valores deste ponto na função. Então, neste caso, a gente tem que lembrar que a primeira, o 3 é o x, o 0 é o y e o 9 é o z. Então, eu vou calcular a f de 3, 9 e 0. E aí a gente vai substituir esses valores. 3 vezes e elevado na x. Então, o x é 3 vezes o meu y, que é 0. Mais o valor de z. Então, o valor de z aqui é 9. Então, ao resolver esta expressão, eu tenho que lembrar que a primeira parte que você vai resolver é a parte que está no expoente, né? Então, para mim resolver e elevado na 3 vezes 0, daí na 0, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: todo número elevado na 0 resulta em 1, né? Isso aí, Alexandre, resulta em 1. Então, a minha conta final é fazer 3 vezes 1 mais 9. Resposta: letra C, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, número 1. Questão número 2. Então, a gente, depois, né, de estudar principalmente a ideia das funções de duas ou mais variáveis, né, a gente começou a estudar os limites, então ampliou o conceito, a definição de limite para as funções, né, de mais variáveis, então com duas, com três, né? E aqui, então, a gente tem um exemplo de resolução, né, de exercício que pede para resolver, então, o limite de uma função onde o x, o y e o z tendem, né, para 1, 2 e π. Então, resolver esse limite é estudar
o comportamento dessa função nas proximidades desse ponto, né? Na proximidade do 1, do 2 e do π. Então, uma maneira de fazer isso é fazer a substituição direta, né? Determinar um limite a partir da substituição direta de x, y e z. Então, eu teria que o valor de x é 1, vezes o valor do y é 2, aí é o 2 elevado ao quadrado, e embaixo eu tenho o seno do valor de z. O z, então, é π. Vai ficar o seno de π. Então, para mim resolver essa expressão, você vai fazer 2 vezes 2, 4, dividido pelo seno de π. Agora vocês me ajudam aí, peguem a calculadora. Quanto que dá o seno de π na calculadora? Coloca lá, seno shift π igual quanto é o seno de π? Zero, né? Muito bem, Alice. Então dá zero. Agora, quanto que é 4 dividido por zero, né? Lembra que esse número não é zero, né? É um número perto de zero, né? Então, eu tenho que dividir 4 por um número muito, muito pequeno, né? Se você tentar fazer essa divisão 4 por zero, a calculadora já vai mostrar que não existe, né? Mas só para a gente lembrar um pouquinho do conceito de calcular um limite, então 4 dividir por zero é 4 dividir por um número muito, muito, muito pequeno. E o resultado de 4 dividido por um número muito pequeno, a gente pode dizer que chama-se isso infinito. Então, quando eu tendo um número para infinito, né? Ou seja, que eu tenho que concluir que esse número não tende para um valor exato, né? Ou seja, eu realmente escrevo o que a Aline colocou ali, não existe, né? Então, a minha resposta para essa questão é, não, letra A, não existe esse limite, né? Porque ao me aproximar desses pontos aqui, né, a minha função está tendendo para um valor grande, e essa tendência a gente chama de infinito, que também a gente entende que esse infinito, né, a gente entende que ele não existe. Deixa eu ver a pergunta da Aline, professor. Quando eu uso o não existe e quando eu uso zero? Nessas de limite, se for 4 dividido por... Ah, tá. 4 dividido por zero, zero dividido por 4. Vou usar 0 para 4 dividido por zero e não existe para 0 dividido por 4. Ao contrário, eu acho, né? Tipo, Aline, 4, talvez eu me confundi para ler, mas ó, 4 dividido por zero não existe. Isso, né? Então, 0 dividido por 4, acho que é isso que tu quer dizer, né? Então, quando você divide 0 por 4, sempre vai ser 0, né? Porque aqui você não está nem pensando... Pode até pensar no conceito de limite, mas como eu estou dividindo um número, né? 0, que não é nada, por 4, vai continuar sendo 0, né? Agora, quando o 0 está no denominador, aí sim a gente faz essa análise aqui, que ele vai ser não existe. Mas eu acho que eu consegui explicar, Aline, só me confirma se é isso mesmo. E essas dúvidas sempre surgem, né? Então, é interessante aqui, se ficar um pouco ainda na dúvida, ali, tipo, na avaliação, pegar e fazer na calculadora, né? Se você usar a calculadora, né, por exemplo, 0 dividido, né, por 4, você vai ver que a calculadora vai te dar 0. Se você dividir o 4 pelo 0, ela vai dizer que dá erro. Aí, esse erro, né, a gente pode... Lógico, possivelmente vai ser um não existe, mas é bom a gente entender o conceito para não cair em pegadinha, né? Então, por exemplo, o que é o conceito? Aí você iria dividir, abrir esse zero como 0,00001, né? 0,0001, dividir o 4 por esse número. Aí vai pegar 400 mil, 4 milhões. Deu um número grande. Aí a gente começa a entender do conceito, que quando é um número grande, né, vai tender, então, né, para algo grande, ou seja, essa tendência não vai ir para
para um único caminho, aí a gente conclui que não existe. O Alisson coloca lá, não tem como dividir 4 com nada, né? Também dá para pensar assim, ó. Tudo bem, dá 2, gente? Deixa eu ver, o Alexandre colocou, quando o professor falou 0001, logo eu pensei em 4. Esse 001 eu coloquei aqui nessa análise, né, para ele ter mais o sentido, né? Que quando você divide 4 para um número muito, muito pequeno, eu posso entender que esse zero aqui está se aproximando, então, de zero, né? Aí, então, eu consigo perceber que isso vai tender para o infinito, né? E o problema aqui está no denominador, né? O problema aqui dessa questão também está no tender para π, né? Então, é o seno de π que é o problema. Então, se a gente tirasse esse π da calculadora e fizesse um seno aproximado, a gente também ia enxergar que o resultado desse seno é um número perto de zero, né? Aí, dividir 4 por um número perto de zero, a gente também percebe que isso aqui vai dar um valor muito grande, e esse valor muito grande a gente representa ele como que não vai existir um limite, né? Que não vai tender para um único caminho, né? Um único valor exato. Vamos para 3. Então, a partir da 3, agora a gente entra nas derivadas parciais, que é o foco do cálculo 3, é derivadas parciais, né? Então, se tem um assunto que vocês devem dominar muito, né, para conseguir resolver toda a avaliação e para também o aprendizado de vocês, é as derivadas parciais, porque as derivadas parciais estão embutidas nos próximos assuntos, né? Então, todos os outros assuntos que vai ter as próximas questões, a gente vai ver que precisa em algum momento fazer uma derivada. E essa derivada é parcial, porque a gente está falando do estudo das funções de mais de duas variáveis. Então, nesta questão, eu tenho que calcular uma derivada parcial da função f em relação a y, né? Então, essa simbologia aqui nos mostra que eu vou derivar a função f, que é essa aqui, na variável y. E esse parênteses aqui do lado indica que depois de derivar, eu vou substituir o valor do x e do y na função. Então, ao derivar esta função em y, a primeira coisa que vocês têm que perceber que é a derivada parcial de f em relação a y vai ser igual. Quanto que é a derivada de y na 4? Eu baixo 4 para frente, y ao cubo, né? Agora aqui eu tenho 5xy ao cubo, então se eu tenho y, eu vou ter que derivar esse y. Então, vai fazer 3 vezes o 5, 15. O x eu vou copiar porque é uma constante multiplicando. Y vai diminuir 1 em cima, então y ao quadrado. Então vai ficar 4y ao cubo mais 15xy quadrado. Tudo bem até aqui? Agora eu vou substituir. 4 vezes, quem é y? 1, 1 ao cubo, mais 15 vezes o x, 1 vezes 1 ao quadrado. Portanto, 1 ao cubo é 1 vezes 4, 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 é 1 vezes 15, 15. E 4 mais 15, 19. Então, a solução dessa questão é a letra A, 19. Então, eu fiz uma derivada parcial em relação a y. E depois de calcular a derivada, eu substituí o ponto, 1, 1.
Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essa derivada? Ou alguma pergunta que venha na cabeça sobre esse tipo de derivada? Então, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês não têm pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Pensando nessa mesma questão, né? Pensando nesta mesma questão, podem fazer essa conta agora até mental, tá? Nem precisa usar caneta, dá para fazer ela mental. Se eu pedisse para vocês qual que é a derivada do f em x, derivar parcialmente em x no ponto 1 e 1 ainda. Ó, a Aline já foi bem rápida, né? 5, né, Aline? Então, você vai derivar isso aqui como constante, vai dar zero. Vai derivar o 5x aqui, vai ficar 5. E o y ao cubo vai permanecer. Ainda vai ficar 5y ao cubo. Porém, eu ainda estou pedindo no ponto. Aí no ponto tu vai trocar o y ao cubo, né? Por exemplo, ficaria só 5y ao cubo. Ao trocar y ao cubo por 1, você chega em 1 ao cubo vezes 5, 5. Né? Porque aqui o x vai ficar 1 e vai sobrar então 5y ao cubo, né? Ao trocar o y por 1, eu encontro então a resposta 5. Vamos apagar esse vermelho para não confundir, foi só uma extra. Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 4, tem uma função e pede também para determinar então a fx dessa função em 1, 3, 2. Para descobrir, resolver essa questão, eu tenho que calcular minha derivada em relação a x, né? Então, eu tenho 1/4 lá em cima, então esse 1/4 vai vir para frente. Você vai copiar o u, que o u é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E em cima vai copiar 1/4 menos 1. E vai fazer derivada de dentro em relação a x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de y ao quadrado é zero, não escreve. A derivada de z ao quadrado é zero, não precisa escrever. Então, você pode simplificar aqui, ó. Este 2 com este 4 vai sobrar 1 meio, né? Então, minha fx pode ser assim, 1 meio, x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. E em cima, 1/4 menos 1. Então, ao resolver o MMC 1/4 menos 1, você vai ficar com 1 menos 4 menos 3/4, né? Dá para nós jogar tudo isso aqui para baixo, né? Com o expoente positivo. Então, minha fx poderia ser a representação, né? Aqui faltou o x, não vamos esquecer o x. Então, vai ficar x em cima e embaixo 2 vezes. Vou colocar já dentro da raiz aquele termo, né? X ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Tudo isso elevado na 3 aqui dentro e o índice é 4, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Resposta final é trocar o ponto. O x vale quanto? X vale 1. O 1 sobre 2 vezes toda aquela raiz quarta do parênteses, né? E esse parênteses ali vai estar ao cubo. Como ficou pouco espaço aqui, eu vou resolver com vocês isso aqui embaixo, ó. Então, vamos resolver isso aqui, vai ficar 1 ao quadrado, o y é 3 ao quadrado e o z é 2 ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 2 vezes 2, 4.
Então, 10 mais 4, 14, né? Então, eu tenho 1 meio da raiz quarta de 14 ao cubo. Vamos ver se a gente enxerga qual que é a resposta. 1 meio raiz quarta de 14 ao cubo. Até um exercício procurar qual que é a alternativa igual, né? Mas o Z não era 2? O Z é 2, Maria, aqui embaixo, né? 2 na 1, né? Aqui ficou errado, tá? Aqui o Z é quadrado sempre. Acho que aqui eu escrevi errado, né? Aqui eu desenhei errado, perdão. Ó. Na questão original ele é 2, né? Ó, aqui em cima. Só que acho que Ah, a minha tá. letra aqui ficou ruim, Maria, perdão, tá? Mas acho que agora deu para ajustar. Então, pessoal, qual que é a alternativa? D, né? Letra D. Alguma dúvida nessa, pessoal? A regra da cadeia, né? A derivada da regra da cadeia. Geralmente dá dúvida da regra da cadeia. Ok, até aqui então, se não tem dúvida, vamos para a próxima. Próxima questão pede para encontrar a f de xx, né? Então, o que é a f de xx? É a derivada da derivada, né? Então, nós temos que derivar isso aqui duas vezes, mas em relação a x. Então, ao derivar uma vez em relação a x, eu vou multiplicar 4 vezes o 2, vai ficar 8x ao cubo. O y ao cubo eu tenho que entender que ele é uma constante que está multiplicando o termo que eu estou derivando. Então, uma constante que está multiplicando permanece multiplicando. Né? Então, vai ficar 8x ao cubo, y ao cubo. Então, essa seria a fx. Como a questão pede a fxx, o que é a fxx? É a derivada da derivada, a derivada de segunda ordem, né? Então, eu tenho que continuar multiplicando, fazendo a derivada. Então, 3 vezes 8, 24, x ao quadrado, vezes y ao cubo. Então, ao resolver essa derivada, vou encontrar, então, como resposta 24x ao quadrado, y ao cubo. Isso aí, Alexandre, que seria aqui, neste caso, a letra E. Então, fx é a derivada da derivada. Então, este assunto até é importante, né? Eu coloquei como uma questão de revisão, porque ele faz parte, né, dentro do bloco das próprias derivadas parciais, quando a gente estudou as regras de derivação, relembrou as regras, né? Mas a gente acaba estudando a derivada de segunda ordem quando eu tenho que analisar o comportamento de um ponto crítico, né? Quando eu faço a matriz Heysiana, né, aquela matriz que envolve a derivada da segunda ordem, né, o fxx e o f de y, então é importante a gente lembrar dessa simbologia, né, que é só derivar duas vezes, né, na mesma variável, né, ou se eu tivesse que encontrar uma fxy, teria que derivar parcialmente depois do x o y, né? Tranquilo até aqui, gente? Tudo bem? Então vamos seguindo. A próxima questão é a questão número 6, foi dado um z, e está pedido para encontrar, então, o gradiente de z. Então,
Então, o que é encontrar esse triângulo virado? É uma simbologia para gradiente. E o gradiente a gente encontra fazendo as derivadas, né, parciais em relação a x e em relação a y ou em relação a z, conforme for as minhas variáveis. Então, neste caso aqui, ó, meu gradiente vai ser eu derivar o termo em relação a x, então vai ficar 2 vezes 4, 4x. Então, quando eu estou fazendo a derivada parcial em relação a x, né, para a representação do gradiente, eu vou colocar o i como uma simbologia para quem é a derivada do x. Aí eu vou continuar somando e vou derivar o y. Então, ao resolver essa derivada do y, eu vou fazer 3 vezes 2, 6y. Não vai ficar 1, né? Porque o quadrado ficou 1. Mas esse aqui vai ser o j, né? Então, I e J, então, a simbologia aí de expressar isso como um vetor gradiente, né? É uma simbologia de a gente escrever essa soma como I e J, multiplicando, mas que representa, então, essa primeira parte, a derivada parcial em relação a x, e depois essa segunda parte, a derivada parcial em relação a y. Então, se eu olhar para as alternativas, tem que procurar certinho aqui, tem 4xi mais 6y J, né? E vai ficar a letra B aqui, né? 4xi mais 6yj. O Alexandre tem uma pergunta, e se for 2x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado? Vamos escrever aqui, Alexandre. 2x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado. Então, essa ideia do gradiente, né? Os exemplos que a gente mais viu, que mais vai ver nos livros, Alexandre, ele vai vir até separado em partes, tipo a primeira parte em x, a segunda parte em y, a terceira parte em z, né? Até para facilitar, eu acredito. Mas, em todo caso, né, se viesse alguma coisa desse tipo aqui, eu acredito, né, eu até nem vou resolver todo ele, Alexandre, com medo de fazer alguma explicação errada, mas eu vou te dar uma sugestão sem fazer multiplicações nas incógnitas. Por exemplo, assim, que se fosse fazer assim, eu ia entender que teria que derivar toda essa soma aqui, colocar em i, fazer toda ela de novo em j, né? Porque é uma ideia aí que o gradiente tem, né? Encontrar uma resposta como um vetor. Eu acredito que seria esta forma. Mas os exemplos que eu trabalhei com vocês e os que tem nos livros que eu estou olhando, ele vem quase todos separados. A primeira parte em x, depois só em y, depois só em z. Deixa eu ver a pergunta da Aline. O x e o y acompanham porque estavam ao quadrado. Se fosse só x e y, não teria x e y. Ah, sim, Aline, essa pergunta acho que é interessante a gente fazer. Ó, Aline, essa sim, isso caiu já, né? Isso tem questões desse tipo, né? Então, a tua pergunta é assim, né? Então, se o z fosse x mais y, só isso, né? Então, aqui tu ia derivar o x, ia ficar 1i. E o y, tu ia derivar o y, ia ficar 1j. Aí aqui sim tu escreveria só i mais j. Nada, né? Se aqui tivesse um 2, né? Aí aqui tu ia ter um 2, 2i no caso, né?
Então, agora a próxima questão é uma questão envolvendo, então, uma regra da cadeia. Eu tenho uma função z, eu tenho uma função x, uma função y, e eu quero encontrar a derivada parcial de z em relação a u. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem esse tipo de questão, ó, você vai perceber que você tem três funções, né? Então, você tem uma função original, que é z, depois você tem uma x e u, uma x e y que envolvem as variáveis tanto u quanto v. Né? Então, derivar essa expressão em relação a u significa que você vai ter que pegar esta função e enunciar a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia para esse tipo de função vai ser uma função do tipo que eu tenho que derivar o z primeiro em x. Quando eu faço a derivada em relação a x, você vai derivar o x em relação a u. Este u é por causa daqui do problema, tá? Depois tu vai derivar o z em relação a y e também vai fazer de novo agora a parte do y em relação a u. Então, esse é o enunciado da regra da cadeia. E agora a gente pode resolver já direto essas questões que são mais rápidas, né? Dá para a gente fazer direto. Vou derivar z em relação a x. Então, se você olhar para o z aqui em cima, qual que é essa derivada em x? Coloca lá no chat para mim. Só derivar z em relação a x. 4. Muito bem, Maria. Então, deu 4. Agora eu vou derivar o x em relação a u. Então, se o x é u ao quadrado, qual que é a derivada de u ao quadrado em relação a u? 2u. Muito bem, Maria. Maiara também colocou, muito bem. 2u. Mais a derivada do z em relação a y. Agora, eu vou derivar o z em relação a y. Menos 2. Vou botar o menos 2 entre parênteses só para nós fazer o jogo de sinal depois. E vou derivar o y em relação a u. Então, qual que é a derivada de u menos 5v em relação a u apenas? Então, vai ficar apenas u1. Então, nós vamos resolver isso aqui. 4 vezes 2u, 8u. 2 vezes 1 dá 2, mais com menos, menos. Resposta final, 8u menos 2, né? Então, 8u menos 2 é a alternativa C. Ok, acerte, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, seguimos. Próxima questão é a questão 8 e está perguntando se existe um ponto crítico em... a pergunta é, dada a função, né? Se existe um ponto crítico em qual lugar, né? Em qual ponto. Então, como que eu descubro um ponto crítico? Eu tenho que fazer as derivadas parciais, tanto, né, dessa função em relação ao x. Poderia já escrever diferente aqui. Vamos botar fx, então. Preciso encontrar a derivada parcial em relação a x igual a zero. Então, quanto que é a derivada de 2xy? Vai ficar 2y. Derivada de 6x, 6. Derivada de 2y, 0. Derivada de 8, 0. Então, eu vou fazer isso aqui igual a 0. Posso passar o 6 para o outro lado negativo. E 6 dividido por 2 é o meu y. Menos 3. Agora eu vou derivar toda essa expressão em y igual a 0. Derivada de 2xy vai ficar 2x.
derivada de 6x é 0, derivada de 2y é 2, derivada da constante é 0. Né? Vou colocar fy igual a 0 para me encontrar a componente do ponto crítico. Passo 2 negativo, divide 2 por 2, x deu menos 1. Então, o ponto crítico é o x menos 1 e o y menos 13. Então, menos 1 e menos 3. Né? Então, existe um ponto crítico em menos 1 e menos 3. Então, para encontrar um ponto crítico, né, eu tenho que usar a definição, né, de calcular a derivada parcial de f igual a 0, calcular a derivada parcial de y igual a 0. Em alguns casos, eu encontro já esse ponto crítico direto, que nem esse exemplo. Em alguns casos, a resposta aqui vai dar um sisteminha, que a gente tem que resolver o sistema, encontrar o x e o y, que é o ponto crítico. Né? Lembrar que nesse estudo do ponto crítico também, né, a gente pode determinar se o ponto é de máximo, de mínimo ou é um ponto de célula, né, encontrando, então, continuando esse problema a partir desse ponto crítico, daria então para analisar o determinante da matriz Reisiana, que é aquela matriz que você vai encontrar o fxx, o fyy, o f de xy. E ainda tem que analisar o sinal da fxx. Né? E aí, conforme for esse sinal, aí dá para olhar lá na aula que eu apresentei os extremos, né, que tem uma tabelinha, tem um resumo, né? Quando um é positivo, outro é positivo, aí tem que fazer aquela análise, né? Não tenho decorado isso, a gente não precisa decorar, né? Dá para a gente sempre consultar a tabela, né? E aí analisar se é máximo, se é mínimo ou se é um ponto de céu. Mas nesse caso aqui, então, a questão só pedia para descobrir onde que era o ponto crítico dessa função. Beleza? Até aqui, gente. Seguimos. Então, o próximo assunto pede para encontrar a equação do plano tangente para z igual a 5x ao quadrado y no ponto. Então, para descobrir isso aqui, a gente encontrar, então, o plano tangente, né? A gente estudou um tópico desse assunto. O primeiro passo é vocês pegar o 5x ao quadrado y. Vou deixar tudo isso de um lado só, então eu vou jogar o z para o outro lado, tá? Menos z igual a 0. Então, tenho que, para descobrir a equação de um plano, sempre a gente tem que ter uma equação igualada a 0, né? Porque eu estou descobrindo aqui um plano que vai envolver sempre 3 variáveis, então eu tenho que ter na minha equação as variáveis descritas dessa forma, né? Não posso ter uma igualdade. A partir disso, a gente faz o gradiente e substitui o ponto. Então, eu vou calcular aqui essas derivadas em relação, primeiro, eu vou derivar isso aí em relação a x, depois eu vou derivar em relação a y e depois vamos derivar em relação a z. E aí a gente vai ficar substituindo os pontos, né? Então, quando eu vou derivar isso aqui em relação a x, vai fazer 2 vezes o 5, 10x, y copia, e esse aqui seria o i, mais toda essa expressão agora eu vou derivar o y, vai ficar 5x ao quadrado, j, derivar o z, menos 1k, tudo isso zero. Ao substituir o ponto, eu vou ter o meu vetor, né, gradiente, então vai ficar 10 vezes 1 vezes 2, esse 2 aqui não está tão legal. Esse é o i, mais 5 vezes o x, 1 ao quadrado, j, menos o próprio k, que vai ficar 1. Resumindo, isso aqui vai ficar 10 vezes 2, 20. Vamos botar em vírgula. O j vai ficar 5 e o k vai ficar menos 1. Então, esse aqui é o gradiente do ponto. Agora, eu lembrei da pergunta do Alexandre. Alexandre, a gente pode sempre fazer essa leitura aqui, ó. Nessa questão, a gente consegue visualizar. Tinha uma mistura de XY. Então, ao resolver esse gradiente, a gente olha
faz a leitura de toda a função e deriva primeiro em x, deriva toda a função em y e deriva toda a função em z, né? Na prática, a gente acaba que nem olha onde tem o z, só vai olhar quando vai derivar em z, porque ele sozinho vai zerar. Agora aqui sim, eu tenho x e y misturado, então eu tenho que derivar em relação a x e depois em relação a y. Então, a fórmula da escrever o plano tangente é pegar esse gradiente e multiplicar, ó. 20 vai multiplicar a parte do x menos o ponto, então x menos 1. 5 vai multiplicar a parte do y, que é y menos 2. E o menos 1, então vou continuar aqui embaixo, vai ser o z menos o 7. Então, o meu plano tangente vai ser 20x menos 1 mais 5y menos 2 menos e menos 7. Se eu fizer a leitura, é a letra A, né? Ó. A equação do plano tangente vai ser, então, 20x menos 1 mais 5y menos 2 menos e menos 7. Então, eu encontro o gradiente, né? Ou seja, fazer as derivadas dessa função em relação a x, em relação a y, em relação a z. Vou substituir o ponto, e esse ponto vai ser um vetor. Então, esse vetor vai ser um par ordenado. Então, essas componentes, x, y e z. Né? Após eu encontrar essas componentes, eu escrevo na equação do plano. Na equação do plano vai conter, então, as componentes, né, do gradiente multiplicando a x menos o ponto, y menos o ponto, z menos o ponto. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos seguir para a última questão. Questão 10, então, é uma questão de aplicação. Fala o seguinte, ó, o comprimento, a largura e a altura de uma caixa retangular são L5, W2 e H3, respectivamente. Encontre a taxa de variação instantânea do volume dessa caixa em relação ao comprimento. Então, primeiro vamos escrever a fórmula do volume. Então, como que eu encontro o volume de uma caixa retangular? Então, é a área da base vezes a altura, né? Área da base vezes a altura. Esse H de altura, né? Então, o volume vai ser a área da base. A área da base é o L vezes o W vezes o H. L, W, H. Então, qual vai ser a derivada do volume em relação ao comprimento? Então, o comprimento, ó, comprimento, largura e altura é respectivamente. O comprimento é o L, a largura aqui era o W e a altura era o H. Então, eu quero derivar o volume em relação ao L. Então, vou derivar o volume em relação ao L. Então, qual que é a derivada de L vezes WH? Vai derivar só o L, né? Deriva o L e fica 1. Então, sobrou só W vezes H. Como eu tenho os valores de W e H, eu vou substituir. O W é 2, o H é 3. 2 vezes 3, 6. Então, letra B. 6 representa, então, a taxa de variação instantânea do volume em relação ao comprimento. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Um resumão aí, um simulado. Chega a ser mais rápido, a web ficou em 44 minutos. Deixar aqui, pessoal, uma mensagem para vocês aí de final de ano, de final de semestre. Seu destino é realizar os seus sonhos, todos eles. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês nesta última web, né, de Cálculo 3. Espero que tenham tido um bom aproveitamento do semestre, né? Desejo a todos uma ótima prova final, né?
A Márcia, meu sonho é passar, vai passar, Márcia, com certeza. E desejo, então, para vocês uma ótima prova, um bom finalzinho de ano aí, de curso, né, das matérias, né, gente? Umas boas férias já adiantadas, né? Sucesso para vocês e a gente se encontra provavelmente, talvez no ano que vem. Abraço a todos, gente. Qualquer dúvida, fico à disposição. Boa noite.